Olá, sejam bem-vindos ao canal OpenGIS. Meu nome é Ulisses, sou produtor de conteúdo aqui do canal e hoje eu vou apresentar para vocês uma metodologia interessante que é a espacialização do parâmetro CN em uma bacia hidrográfica. O parâmetro CN, ele é um parâmetro que está relacionado ao potencial de escoamento superficial e a infiltração dentro de uma bacia. Os valores desse parâmetro ele varia entre 0 e 100, sendo que parâmetros mais altos indicam um alto potencial de escoamento superficial e baixa infiltração, enquanto valores mais baixos indicam baixo potencial de escoamento, de escoamento superficial, e alta infiltração nessa bacia. E nesse vídeo aqui, a gente vai trabalhar a metodologia para se espacializar esse parâmetro que está vinculado ao solo e ao uso na bacia. E aí a gente, a partir desses dados, vai estabelecer os grupos hidrológicos e, por fim, estabelecer os valores de CN, que é o parâmetro Curve Number, na bacia. Antes da gente iniciar efetivamente os procedimentos, eu informo que na descrição do vídeo tem um link da pasta contendo os dados. Essa pasta que você pode acessar vai ter essas informações que estão disponíveis aqui na tela, como vocês estão vendo. Então vai ter o dado de uso, dado de solos, subbacias, alguns estilos que eu utilizei a partir da tabela do MAP Biomas para o caso de uso e a partir das cores de solos que tem no manual de pedologia do IBGE e uma categorização do estilo para os CNs, para a gente visualizar classes de CN dentro da bacia. E outras informações que ao longo do vídeo a gente vai apresentando. Além disso, na pasta consta o projeto do vídeo, então quando você baixar os dados a partir do link na descrição do vídeo, você pode dar um duplo clique aqui no projeto do vídeo e ele já vai abrir o projeto com essa configuração aqui. Então você já não vai precisar acessar o dado de uso, como eu estou fazendo aqui, vir em estilo, carregar estilo, ter todo esse trabalho de fazer essa alteração. O dado já vai estar configurado. Mas aí eu disponibilizei para você também exercitar essa alteração do layout. Então vamos começar aqui o nosso dado. Primeiro vamos desmarcar aqui os dados de subbacia. Interessante também colocar que esses dados já foram aceitos para publicação num evento científico, então a minha sugestão é que, apesar de eles terem sido disponibilizados para você seguir o procedimento, se você for fazer algum tipo de publicação, você utilize dados da sua área, Sugiro que você não submeta para publicação os dados que estão sendo trabalhados aqui nesse artigo. Também na descrição do vídeo eu vou colocar o link para o trabalho. Então vamos iniciar o nosso procedimento aqui. O primeiro passo que a gente vai adotar é mapear os grupos hidrológicos para os tipos de solo que existem na bacia. Então, aqui no dado de solo, vamos acessar a tabela de atributos. Como vocês podem ver, já existe uma coluna aqui que eu fiz para a gente não perder tempo com os grupos hidrológicos, mas vamos ver como é que seria o passo a passo para definir esses grupos hidrológicos aqui. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar o meu dado em modo de edição, vir aqui na opção de criar novo campo, que seria criar uma coluna, e criar o dado, a coluna grupo. Eu vou colocar aqui grupo 2, porque ele não vai aceitar criar uma outra coluna com o mesmo nome. O tipo de dado aqui é texto e eu vou colocar aqui 50 de comprimento e dou OK. Então ele vai criar aqui essa coluna, vai estar com valores nulos porque não foi inserido nenhum dado. E como você pode ver aqui nessa coluna nome do solo, eu tenho os tipos de solo que tem na minha bacia.
Esse dado ele vai ter que ser usado dessa forma mesmo, não dissolvido, ou seja, vários polígonos representando vários tipos de solo, porque cada polígono desse pode ter um tipo de uso diferente, como a gente vai ver mais na frente. Então, o que é que você vai fazer? Aqui na pasta tem esse dado aqui chamado dados CN Video. Com esse dado aqui aberto, você vai dar um duplo clique nele, abrir. Aqui nessa tabela tem um quadro, na verdade, né? Tem os grupos hidrológicos, as características e os tipos de solo. Esses dados aqui estão nesse artigo aqui, que eu disponibilizei o link dele. Então você pode dar uma lida. Então o que é que você vai fazer? Voltando lá no Shape, na tabela de atributo, você vai selecionar, por exemplo, aqui o tipo de solo agisolo vermelho e amarelo. Qual é o grupo a que esse tipo de solo se refere? Então, voltando aqui nos meus dados, eu procuro aqui o meu dado de agisolo. Para minha área, o dado de agisolo vermelho e amarelo está aqui, ó. Então, para minha área, com base nesse trabalho, o grupo hidrológico é o B. Então, provavelmente, se na sua área também tiver agisolo vermelho ou vermelho amarelo, vai ser grupo B. Então, sabendo que é grupo B, eu volto aqui na minha tabela de atributos, venho aqui na calculadora de campo. Como eu já tenho a minha coluna criada, eu venho aqui em atualizar um campo existente. Clico aqui. Nessa aba aqui, eu seleciono a coluna que eu criei. Nesse caso, eu vou utilizar aqui a grupo 2. E, entre aspas, eu coloco o grupo hidrológico ao qual o meu solo pertence. E dou OK. E aí ele vai preencher para todos os tipos de solo o grupo hidrológico correspondente. Da mesma forma, você vai fazer para as outras tipologias de solo. Uma outra opção de seleção seria clicando aqui em selecionar feições usando uma expressão. Então, com ela aberta aqui, eu venho nos meus campos e valores. Nome do solo é igual. E eu venho aqui em únicos, ele lista os tipos de solo. Como eu já usei aqui agisolo vermelho e amarelo, eu posso vir aqui agora em latossolo amarelo. Ele seleciona todos os latossolo amarelos. Eu venho novamente aqui e verifico onde é que o latossolo está. Ele tanto está no grupo A, como está no grupo B. Para minha área e pelas características do solo, eu já trabalho nessa bacia, eu mapeei aqui e classifiquei ele como grupo A. Mas aí você tem que entender a sua bacia, a sua área e ver a profundidade do solo, por exemplo, gradiente textural e outras características do solo. Então, na minha área, o latossolo amarelo, ele tem como grupo hidrológico A. Então, eu volto aqui na minha tabela de atributo e faço o mesmo procedimento. Clico na calculadora de campo, atualizo um campo existente, grupo 2, que é a coluna que eu vou trabalhar, e insiro a minha letra correspondente ao grupo hidrológico. E assim você vai fazendo para todas as classes de solo na sua bacia. Como eu já tinha pré-inserido os dados, eu vou remover essa coluna grupo 2 e vou trabalhar com a coluna grupo. Feito isso, tiro o meu dado do modo de edição e estão aqui mapeados os grupos hidrológicos para os solos da minha área. Eu posso vir aqui no dado de solo e categorizar ele por grupo. Tu vê aqui, ó, e ver a disposição, né, dos diferentes grupos hidrológicos de acordo com os solos na bacia. Então, ó, no grupo A, que é esse verde mais aqui, nessa área mais alta da bacia, essa área que está acima de 600 metros, tem solos mais profundos, então são solos mais resistentes à erosão e solos que têm uma alta capacidade de retenção hídrica. Já aqui embaixo, aqui em cima eu tenho embasamento sedimentar, né, no caso da minha área de estudo. Aqui embaixo já tem embasamento cristalino, então já são solos também mais rasos, com baixa capacidade de retenção hídrica.
Já olhando aqui, eu já vejo que essa área aqui já é composta por grupos que têm baixa capacidade, né? Menores capacidades de infiltração do que esse aqui de cima. Então, finalizamos aqui a parte de mapeamento dos grupos hidrológicos. Eu vou retornar aqui a classificação dos solos, né, com base nas classes. Então eu vou retornar. E agora o próximo passo é relacionar os grupos hidrológicos que eu mapeei aqui aos usos na minha área. Então eu venho aqui no meu dado de uso. Então agora a gente vai trabalhar no shape de uso e a gente vê, ó, que tem vários tipos de uso na minha área. Esse dado aqui foi obtido no site do Map Biomas. Esse dado de uso ele se refere ao ano de 2020. Então o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai atribuir cada tipo de uso ao tipo de solo naquela área. Então eu vou criar aqui novas colunas onde eu vou saber para esse polígono que usa a agricultura qual é o solo nele e qual é o grupo hidrológico nele, tá? A gente para isso vai utilizar uma ferramenta no QGIS chamada associar atributos por local. E isso a gente vai gerar um novo arquivo. Então, clicando aqui em associar atributos por local, a minha camada base vai ser o dado de uso, porque eu vou adicionar os dados de solo ao shape de uso. Então, a minha camada base é uso 2020. A minha camada de união é solos. O meu predicado geométrico é intersecta, porque eu quero a interseção entre o uso e o tipo de solo. Os campos a serem utilizados vai ser o nome do solo e o grupo hidrológico, e do OK. A união por tipo eu mantenho essa opção aqui. E na camada unida eu vou salvar no arquivo. Então venho aqui em resultados e vou atribuir o nome CN. Salvo e executo. O procedimento é relativamente rápido. Caso o seu dado apresente geometria inválida, antes de rodar esse procedimento, você vai lá e corrige o seu shape, senão ele não vai dar seguimento ao seu procedimento. Finalizado aqui o procedimento, a gente fecha aqui a tela e criou-se aqui um novo dado chamado CN. Vou desmarcar aqui solos e uso. E esse dado de CN aqui, acessando a tabela de atributos, a gente vê que ele atribuiu a cada tipologia de uso um tipo de solo e um grupo hidrológico. Então a gente já sabe que para o uso agricultura com solo latossolo amarelo, o grupo hidrológico é A. Agora a gente vai atribuir, com base nessas informações aqui, para cada um desses polígonos, para cada uma dessas linhas, um valor de CN. Esse valor de CN ele está disposto nessa tabela aqui, ó, que foi construída com base nesses artigos aqui. E aí eu disponibilizo os links desses arquivos para você dar uma olhada. Além disso, aqui na pasta que eu disponibilizei no nosso link que está na descrição do vídeo, tem um arquivo chamado classes CN. O que eu fiz, na verdade, foi sistematizar para a tabela para a calculadora de campo essas informações que estão aqui. Então, por exemplo, para o dado de formação florestal, ele vai ter um valor de CN a depender do grupo hidrológico. Então, utilizando aqui a opção Case When no QGIS, a gente vai sistematizar o que está aqui nessa tabela. Então, a formação florestal, que é o tipo de uso, quando o valor do grupo hidrológico for A, ele atribui número 26. Quando for B, ele atribui 52. Quando for C, 62. Quando for D,
69, como você pode ver aqui. Então isso aqui foi feito para todas essas opções aqui. E aí o que o QGIS vai fazer é localizar o tipo de uso e o grupo hidrológico e atribuir o valor de CN equivalente. Então, para a sua área que tiver usos diferentes, você só faz uma alteração aqui nessas classes e nos valores de CN e insere a informação na calculadora de campo, como a gente vai ver. Então, o primeiro passo aqui é selecionar esses dados todos e copiar. Voltando para a tabela de atributos do shape CN, que foi gerado no passo anterior. Tu vai colocar o dado em modo de edição, vai acessar aqui a calculadora de campo. Aqui no nome do campo de saída a gente digita CN, mantém número inteiro, comprimento de saída 10 e cola aqueles dados que tem naquele TXT. Então o que ele vai fazer é mapear os usos e atribuir um valor de CN a partir do grupo hidrológico. Dou OK aqui e ele vai criar uma nova coluna com os valores de CN. Salvo as alterações aqui na minha tabela de atributos. Fecha a tabela de atributos e volta aqui para o QGIS. Então aqui no dado CN, que já tem uma nova coluna criada, vamos na opção graduado e vamos classificar aqui pelo CN, tá? Vou escolher aqui um gradiente de cores Spectral. O modo aqui eu vou trabalhar com o quebras naturais e classifico aqui. Eu vou só inverter o gradiente de cores, dou OK e ele vai fazer a alteração visual aqui dos CNs na minha bacia. Eu criei um estilo com base num dos artigos que eu utilizei naquele PDF que está lá na pasta. Então você vem aqui nas propriedades do dado CN, vem em estilo, carregar estilo e escolhe a opção estilo CN aqui. E dá OK. Então essa aqui é a disposição do parâmetro CN na minha bacia. Então áreas mais próximas do azul escuro são áreas com menores capacidades de infiltração e áreas mais claras são áreas com maiores capacidades de infiltração. Então, como a gente viu no início do vídeo, a gente tinha várias subbacias na nossa área. O próximo passo que a gente vai fazer é atribuir aqui a esse dado de CN a qual subbacia esses valores se referem, para a gente fazer uma comparação nas diversas subbacias da nossa bacia em relação aos CNs, para a gente poder, por exemplo, gerenciar o território, né, para saber quais são as áreas com maiores ou menores riscos de ocorrerem enchentes e outras informações importantes. Então a gente novamente vem em vetor, gerenciar dados, associar atributos por local. A camada base vai ser o CN, a camada de união vai ser subbacias. Vou manter o predicado geométrico intersecta e o campo a ser utilizado vai ser o campo de subbacias. Então eu dou OK. E em camada unida a gente clica em salva no arquivo e nomeia CN underline subbacias. Salva e executa. Caso ele mostre uma mensagem aqui de que o arquivo não tem índice espacial, provavelmente vai ser o CN, você vai na opção criar índices espaciais e adiciona, né, um índice espacial para o CN. E agora é só aguardar o algoritmo rodar. Ele pode levar algum tempo porque tem um volume grande de informações.
Finalizada aqui a associação de atributos por local, a gente fecha aqui a nossa ferramenta e tem os dados de CNs por subbacias. Então eu vou abrir aqui a tabela de atributos. A gente vai ver, por exemplo, aqui, ó, nessa linha. Então, na formação florestal, cujo solo é latossolo vermelho e grupo hidrológico A e CN26 está dentro da subbacia 1. Então a gente vê aqui, ó. Tá vendo? Subbacia 1, subbacia 2, subbacia 3, 4. Então, dentro de uma subbacia tem vários tipos de solos, vários tipos de usos, vários tipos de CN que podem ser resumidos num CN médio. Então, a partir desse dado aqui, a gente vai estabelecer as estatísticas desses dados de CN para que a gente entenda aqui uma diferença, né? Para a gente tenha, na verdade, uma análise comparativa entre as subbacias. Então eu venho na ferramenta Estatísticas por categoria. A camada de vetor de entrada é o CN subbacias. O campo onde calcular a estatística é a coluna CN. O campo com as categorias é o campo subbacias, que eu quero tirar as informações estatísticas dos CNs de acordo com a subbacia. Eu vou salvar aqui como um arquivo temporário, então basta eu executar. Executado aqui, ele gera esse arquivo, que é estatísticas por categoria. Então ele mostra uma série de informações aqui. Para a gente que vai importar, são essas 10 primeiras linhas, que são referentes às nossas 10 primeiras bacias. Então eu posso até excluir aqui essa última linha. E salvo. Como tem muita informação aqui também, eu vou devolver aqui a opção de edição. Vou utilizar apenas o dado de média. É importante que você conheça a sua bacia para você saber se a média ela representa bem, porque pode ser que a mediana represente melhor a depender da disposição dos valores na sua bacia. Mas aí vai variar do seu conhecimento. A gente vai utilizar aqui os dados de média. Como eles estão aqui em números com casas decimais, a gente vai criar uma nova coluna aqui chamada média com números inteiros. Então basta que eu aponte aqui para média e dou OK. Então ele criou uma nova coluna aqui no final com números inteiros. Eu vou excluir aqui todas as demais colunas, exceto a coluna de subbacia e a de média. Então o nosso dado vai ficar só com duas colunas, subbacias e a média. Essa média aqui é a média do CN. Tem vários valores de CN, porque o uso e o tipo de solo variam, mas para eu atingir um valor que represente a bacia como um todo, eu vou utilizar o valor médio. Então, feito isso, eu tiro do modo de edição. E agora eu vou atribuir essa informação às minhas subbacias. Então eu dou um duplo clique aqui nas subbacias, venho na opção de uniões, clico aqui nesse mais, unir camadas. A camada de união vai ser a estatística por categorias. O campo de união vai ser subbacias. O que é que significa isso? É que tanto nesse dado como nesse dado existe uma coluna chamada subbacias, que é o meu dado que ele vai identificar para jogar as informações que eu preciso. Os campos unidos aqui, eu só quero unir a média. E aqui em campo personalizado e prefixo do nome, eu marco ele e apago essas informações. Dou OK, aplico e dou OK. Ele vai inserir essas informações, a informação de média, na minha tabela de atributo das minhas subbacias. E a partir daí eu consigo representar elas aqui. Uma coisa que é importante aqui é que esse dado aqui, ó, ele está temporário, tá? Porque ele foi unido temporariamente a partir da ferramenta de uniões. Então o que você pode fazer é salvar um novo arquivo, exportar
e aí esse novo arquivo ele vai ficar com o dado permanente. Mas como aqui é para efeito de prática, eu vou manter aqui ele como dado temporário. Então venho aqui em simbologia categorizada, isso aqui para o dado de subbacias. E aqui em média eu classifico. Por que é que eu vim categorizado e não em graduado? Porque eu não estou mais criando classes de valores de CN. Agora eu estou criando, atribuindo, né, representando espacialmente o valor de CN médio por bacia, por microbacia. Então, representado aqui, eu aplico e dou OK. E aí a gente já vê aqui a disposição das médias por subbacia. Como não ficou muito bem representado aqui, eu vou voltar. Vou escolher aqui uma paleta de cores. Vou escolher aqui a Spectral, que vai do vermelho ao azul. Vou inverter aqui o gradiente de cores, onde valores mais baixos vão ser representados em azul e valores mais altos em vermelho. Aplico. Vou aqui em rótulos. Coloco os rótulos individuais dos valores de média. Configuro os meus rótulos. E aí eu represento aqui já os CNs médios por subbacias. E vejo já na comparação, ó, como os solos que eu tenho aqui nessa região são solos com maior potencial de retenção hídrica, solos mais também resistentes à erosão, eu tenho valores de CN mais baixos. E aqui embaixo, ó, aqui a gente chama na superfície de aplanamento, aqui é um planalto que a gente chama de planalto da Ibiapaba, e aqui é o sertão com algumas serras, né, ao longo dessa área aqui. A gente vê que por ser composta por solos mais rasos, diferentemente dessa área aqui, essa área ela tende a reter menos água, né, em caso de chuva. Por isso, valores de CN mais altos. E nessa área aqui, especialmente, ó, como ela é composta em sua maior parte por neossolos litólicos, ela tem valores de CN mais altos. Então é importante que você conheça a sua área para você fazer inferências, né, quanto ao sentido que o CN vai fazer em relação aos outros atributos que tem na sua área. Então, nessa área aqui, por exemplo, é importante que se preste atenção nas tipologias de uso que ocorrem na área, para que você não tenha problemas para as populações que ali vivem, problemas de enchentes, por exemplo, e outros problemas relacionados a recurso hídrico. Então eu finalizo aqui o vídeo, eu espero que eu tenha ajudado, né, a você entender como funciona em ambiente SIG a modelagem aqui do parâmetro Curve Number, e quando você for escrever seus artigos, que você consiga, né, fazer tanto essa espacialização como entender os procedimentos e conseguir fechar a sua metodologia para escrever o seu trabalho. Pois muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até o fim e até a próxima.